na nossa congregação Ahavat Chesed. Nós estudar essa Parashá de Vayera, a quarta porção da Torá, e continuando as histórias do nosso patriarca Abraão. Hoje quero estudar com vocês, em particular, o capítulo 18, lembrando que agora no rito trienal nós começamos novamente a Torá e estudando nas primeiras porções sempre da Parashá. Parashá Vayera significa e apareceu, e vamos analisar então o verso primeiro. E antes de analisarmos, eu quero mandar um abraço a toda a comunidade de Santa Bárbara, a qual eu estive presente lá, foi muito bem recebido, agradeço a todos, gostei muito. Também agradeço ao pessoal de Cabo Frio, ao Everton e ao Périx pela recepção, que o Eterno abençoe cada um deles. E também a Cascavel, também mando um abraço a todo o pessoal da região ali do oeste do Paraná. Então, capítulo 18, verso 1, vamos ler em hebraico o verso: Vayare elai Adonai belonei manchen, vehu yoshev petach haohel kechon hayom. Então, apareceu-lhe o Eterno junto a Elonei Manche e estava sentado à porta da tenda quando esquentava o dia. Antes de nós prestarmos atenção no início aqui, apareceu-lhe, quero dar um pouquinho ali de ênfase a Manche. Quem foi Manche? Poucas pessoas às vezes não notam, mas quando Abraão ele salvou a população que foi levada pelos 4 reis e salvou também o seu sobrinho Ló, ele salvou seus 3 amigos, e entre desses 3 amigos estava Manche, como está em Gênesis capítulo 14, verso 24. Salva os que os mancebos comeram e a parte dos homens que foram contigo, Aner, Escol e Manche, e eles tomarão suas partes. É interessante que Abraão pede a parte desses 3 amigos dele, Aner, Escol e Manche. Manche, em algumas literaturas, tem como alguém forte ou grossura, vigor, tá? Então, Elonei Manche nas planícies de Manche. E aí a gente vê a importância de ter amigos. Então, já vemos que Abraão não fala que Manche e Escol se converteram, mas um bom judeu, um bom israelita, ele deve ter uma relação boa também com os que são de fora. Não precisa se vincular no sentido de crenças ou no sentido de ter uma religião ecumênica, podemos assim dizer, mas é bom ele ter bom testemunho de vizinhos gentios e de pessoas que são gentílicas, para que isso seja bom para ele. Como Abraão ele tinha amizade então com esses 3 homens e agora ele estava então nas planícies de Manche. E aí nós temos algo muito interessante no verso 1, que fala: e apareceu-lhe o Eterno. O verso não explica como que o Eterno apareceu a Abraão. Se apareceu em sonho, se apareceu em visão, se conversou com ele. A única coisa que o texto fala é: e apareceu-lhe o Eterno. E nós sabemos que antes, no capítulo 17, o Eterno pediu de Abraão a circuncisão, a Brit Milá. E quando ele conversava com Abraão, não especifica algumas vezes em detalhe se era em visão ou, assim como acontecia com Moshe, de falar com ele diretamente. A Torá não especifica isso. Então aqui a gente vê que apareceu-lhe o Eterno. E também na visão judaica, o Eterno existiria, não tem matéria, não pode se comparar à matéria. Então esse apareceu no sentido de que se fez presente, fez contato com Abraão. E aí temos algo interessante que liga isso com a Parashá de Bereshit. Porque o que acontece? Lá em Bereshit nós temos um verso, Gênesis capítulo 1, verso 26, fala o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar e sobre as aves dos céus, sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Quando vemos aqui na Torá, nós temos o verbo no plural façamos, tá? Alguns grupos que creem na Trindade ou em algum outro tipo de dualidade, 2 deuses e coisas do tipo,
Eles então tentam dizer que aqui havia mais alguma pessoa com Deus. A única questão é que quando Deus vai fazer no verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Interessante que já pelo texto você vê que não fala e criaram, fala e criou, singular, Deus criou. Mas se Deus foi só Deus que criou, por que ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Lembrando que nós estamos conectando lá com Gênesis 18, verso 1. Quando Deus fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós temos que entender o contexto do capítulo 1. O que Deus tinha feito antes? Toda a criação, as plantas, os animais, tinha feito as separações de águas de baixo, águas de cima. Então ele preparou algo para o homem. E o homem, interessante que em hebraico homem tem a ver com o primeiro nome próprio, que é Adam. Adam tem a ver com Adamá, terra, pó. Quando Deus fala, no capítulo 2, e fez o homem do pó da terra, então o homem ele foi feito por Deus, mas foi feito através de algo que já existia, certo? Isso é muito interessante. Deus cria o homem a partir diretamente da terra. Então, quando fala façamos o homem nossa imagem e semelhança, pelo contexto, o homem ele é feito à imagem de Deus, mas também à imagem da terra. E aí nós temos algumas coisas interessantes, que o corpo do homem é cerca de 70% de água e a superfície da terra é coberta por 70% de água. E diz que todos os elementos em porcentagem que tem na terra, tem no corpo do homem quando ele falece. A mesma quantidade de carbono tem na terra, a porcentagem também tem no homem. Então o homem ele é a imagem da terra, só que ao mesmo tempo ele é a imagem de Deus. Por isso que Deus fala façamos, mas quem foi o responsável por esse agir foi somente Deus, mas ele usou a terra. Quando ele usou a terra, por isso que ele fala façamos, tá? E façamos nunca dando a ideia de trindade ou alguma outra entidade com Deus, tá? Então isso é bem interessante nós compararmos e salientar isso. E no hebraico nós temos 4 palavras que têm a ver com forma. Eu vou ler aqui que são os seguintes: tselem e demut. Tselem, forma, e demut, semelhança. E toar, aspecto, e tavinit, configuração, tá? Então 4 níveis: forma, semelhança, aspecto e configuração. Em hebraico, tselem, demut, toar e tavinit, tá? Se você estuda Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos de Rambam, um dos sábios medievais, ele vai ensinar e explicar que demut e tselem é no sentido de caráter, no sentido de qualidades, no sentido de raciocínio, no sentido de sentir amor, certos sentimentos. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus na questão de intelecto, na questão de raciocínio, mas ao mesmo tempo, fisicamente, nós somos a imagem da terra, que daí seria o aspecto, toar e tavinit, tá? Então o homem formado do pó, ele é a imagem da terra e a imagem de Deus. E por isso também que ele foi colocado, entre aspas, podemos assim dizer, como um mediador entre Deus e a terra, e os animais, as criaturas. Por isso que Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar e cultivar a terra. Então Adão foi colocado com este propósito de fazer uma vinculação entre Deus e a sua criação física, sendo o único ser que ao mesmo tempo é a imagem da sua criação e a imagem dele também. Tudo bem? Então, vemos aí a importância de estudar a Torá, sempre examinando todos os aspectos e também olhando sobre a ótica dos nossos sábios e a ótica do povo judeu.
E um outro detalhe desse apareceu-lhe o Eterno, a gente sabe que Abraão passou pela circuncisão. E segundo a tradição, esse era o terceiro dia que Abraão tinha feito a circuncisão. E para quem já fez a circuncisão, sabe que no terceiro dia é o dia de cicatrização, sendo então esse dia que, depende do caso, pode doer um pouco mais. Então Deus vem visitar a Abraão, dando exemplo de nós visitarmos as pessoas enfermas ou também, algumas vezes, pessoas que estão próximo da morte. Então é um conceito judaico, visitar pessoas doentes e pessoas também que estão próximo da morte, no sentido de aliviar, consolar. Então é muito importante esse exemplo que Deus nos deu. E um outro detalhe também, quando fala apareceu-lhe o Eterno, isso aconteceu antes de um outro acontecimento. Qual que foi o outro acontecimento? Nós lemos no verso 2, fala: e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele, e viu-os, e correu ao seu encontro, desde a tenda da porta, e prostrou-se em terra. Vemos aqui que, primeiramente, o Eterno estava conversando com Abraão. Apareceu o Eterno a Abraão. E depois disto, Abraão olhou e viu 3 homens perto dele. Então, aqui algumas vezes as pessoas pensam que um desses 3 homens que apareceu seria o próprio Eterno. Mas se nós prestarmos bem atenção no texto, fala que o Eterno apareceu e depois que Abraão viu a 3 homens, tá? Então isso acaba tirando a ideia do Eterno aparecendo assim de forma física a Abraão. Nós sabemos que todas as vezes que Deus apareceu aos profetas, ele apareceu geralmente em visões, e num aspecto como se fosse uma sombra ou algo reluzente que se enxerga de realce. Por mais que para Deus não seja impossível se materializar, mas ele não tem nenhuma forma específica. Então ele pode aparecer a todas as pessoas no mundo ao mesmo tempo em visão e não precisa estar preso a uma forma. Por isso que fala que nada pode ser comparado a ele. Espero que os internautas estejam ouvindo, né? Mas nesse texto aqui, quando fala dos 3 homens que apareciam, né? Alguns até podem associar a imagem da Trindade, né? Deus apareceu. Não, então, quando fala de o Espírito Santo descer como uma pomba, então um desses 3 se transformou em pomba, né? Você acaba caindo em outras contradições, né? Mas como você mencionou, o texto é bem claro de falar que Deus apareceu a Abraão, né? O Eterno apareceu, falava com ele, depois apareceram esses 3 homens, né? E é interessante que sempre tem que ver a parte do português em si, ou do hebraico, mas a parte de conjunções, a parte assim, e apareceu, e depois, e após, por exemplo, aquela parte que está no Novo Testamento, que teve a transfiguração, mas se você ler, fala, e depois de 6 dias que o Mashiach falou, que alguns estavam ali que veriam o Mashiach vindo no seu reino. Então, às vezes, um simples detalhe em português, ali lendo o texto, conectando verso a verso, muitas das dúvidas caem por terra e muitos dogmas também religiosos acabam caindo quando você faz a leitura correta desses textos. E aí, um outro detalhe agora foi a atitude de Abraão ao ver os anjos, né? Ele viu os 3 homens, aí outra coisa interessante é que os anjos apareceram em forma de homem, tá? Então a gente sabe que nós temos as classes angelicais, e dessas classes angelicais, 5 classes se manifestam de forma física ao homem. Então esses daqui apareceram a Abraão. E Abraão saiu ao encontro deles, correu e prostrou-se em terra. Lembrando que para Abraão, ele tinha esses homens não como anjos, mas sim como homens. E quando ele correu, ele prostrou-se em terra. Então, temos que tomar cuidado que muitas vezes lá na Brit Hadashah,
tem muitas vezes parte que fala, e adoraram ao Mashiach e tal, e prestaram culto ao Mashiach. Só que a maioria das vezes esses textos são mal traduzidos, porque no grego a ideia ali é prestar honra. Igual quando você está diante de alguém muito importante, de um rabino importante, logo você tem costume de honrá-lo. E Abraão, que é o pai do monoteísmo, que crê no único Deus, ele se prostrou perante esses homens, em sinal de reverência, em sinal de honra. Então, quando eu sei que a pessoa é o Mashiach e é o enviado de Deus, quando eu reverencio, eu estou reconhecendo a autoridade que Deus deu para ele e eu me coloco como um servo. Mas se eu disser que, porque algumas pessoas se ajoelharam diante do Mashiach, se prostraram, isso é idolatria, se eu falar isso, logo Abraão, Deus nos livre, também seria idólatra. Então a gente sabe que nós temos que ler o texto da Torá e da Brit Hadashah com uma conexão muito forte. E quando você vê algo na Brit Hadashah que te gera dúvidas, você tem que ler mais de uma versão, tá? E também tentar descobrir aquela dúvida que você tem no grego, qual que é a palavra que está ali, tá? E Abraão saiu correndo quando viu os homens, para que não perdesse a oportunidade de fazer tzedakah, caridade, né? Vamos ler o verso 3. E disse, meu Senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Então nós vemos que Abraão, aquele a quem Deus chamou, um homem que poderia se orgulhar de muitas coisas, o que ele fala? Rogo, Senhor, não passe de teu servo. Então Abraão nos dá o exemplo de um homem de muita, mas muita humildade. Por quê? Abraão foi chamado por Deus, diretamente chamado por Deus. Nós sabemos que tem muitas pessoas que às têm um chamado de Deus, Deus aparece em sonho, chama a pessoa. Agora, claro, vai depender da pessoa seguir aquilo que Deus está mostrando que é verdade ou não, que muitas vezes Deus chama, mas as pessoas não querem esse caminho, mas tudo bem. Abraão, ele é chamado por Deus, era um homem extremamente rico, cabe salientar, e ele então se prostra diante desses homens. É muito interessante a gente ver como que nós temos que aprender com os nossos patriarcas sobre o aspecto da humildade. Ser humilde, ser muito humilde, como fala no Talmud, que a tua esperança é servir de comida aos vermes. Então o homem tem que lembrar, não quer dizer que o homem tem que ter um amor próprio, tem que ter um amor próprio, mas tomar muito cuidado para que esse amor próprio não se torne uma idolatria à própria pessoa. Quando a gente fala de idolatria, envolve vários aspectos. Quando Yeshua fala no Novo Testamento, não podemos servir a dois senhores, ele está falando do eterno e do dinheiro. Então a pessoa pode ser rica, pode, mas não pode colocar o dinheiro à frente do eterno, à frente da sua salvação. E Abraão, muito interessante aqui, fala, rogo-te que não passes de teu servo. Verso 4. Que seja trazido, por favor, um pouco de água, e lavai-vos vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. Tem uma parte também que fala que Abraão plantou um jardim, e diz que Abraão, nos Midrashim judaicos, plantou um jardim com muitas árvores frutíferas, onde ele poderia então receber as pessoas e alimentá-las. Então a gente vê que esse conceito está aqui no verso 4, recostai-vos debaixo de uma árvore. E é interessante quando fala que o dia estava muito quente, né? Quando esquentava o dia, Abraão, um pouquinho dolorido pela circuncisão, mas mesmo assim ele correu, mesmo sofrendo fisicamente, ele correu e ofereceu então uma sombra aos demais. Então a gente vê colocar muitas vezes os outros em primeiro lugar do que muitas vezes nós. Então isso tem a ver com realmente uma mudança de vida. Quando a gente vai analisar bem profundamente a Torá e a Brit Hadashah, como foi a vida de Yeshua,
nós começamos a notar as gigantescas semelhanças e também coisas que os patriarcas e o Mashiach nos ensinam, da humildade. Recostai-vos embaixo da árvore, lavai-vos os vossos pés. Nós temos uma cerimônia que nós fazemos na época de Pêssah, que é a lavagem dos pés em sinal de humildade. E nós vemos que essa prática não é uma prática que existe só no chamado Novo Testamento, mas ela já era uma prática que Abraão fazia. Trouxe água para lavar os pés. Então vemos a importância aí de humildade. Verso 5. Tomarei um pedaço de pão e sustentarei o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes a vosso servo. E disseram, assim farás conforme falaste. Interessante aqui que o que Abraão oferece primeiramente é pão. Aqui em hebraico está ve'ekha fat lechan. Pat em hebraico é pão, lechan é sustento. Eu vou dar um pão para sustentar vocês. E Abraão oferece primeiramente um pão, somente isto, nada mais, um pão. Não que isso seja pouco, porque a pessoa estava com fome, mas eu falo que é pouco porque o que Abraão fez depois? Vamos ver verso 6. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse, apressa-te, 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. Então aqui Abraão foi a Sara e falou, apressa-te, e pediu 3 medidas de flor de farinha. 3 medidas, que certo, uma medida para cada um dos homens. E faz tortas. E aí, nós vemos aí a parte do pão. Foi isso que Abraão combinou com eles, ou prometeu a eles. Pão. Mas o que Abraão fez depois? Verso 7. E as vacas correu Abraão, e tomou um bezerro, tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em preparar. Então aqui nós vemos carne. Veja como que é o tzadik, o justo. Ele prometeu pão e agora ele corre com carne e vai ter mais coisa. Então a gente vê como que o justo é totalmente o contrário do rachá, do ímpio. Quando a pessoa é justa, ela se compromete com algo, mas tenta fazer aquele algo o melhor possível e coloca, até acrescenta coisas. Já o ímpio, ele promete, não, eu vou te pagar, estou te devendo 10, vou te pagar. Quando vê, se pagar 2, pagou muito, e fica devendo 8 e acha que está tudo certo, tudo bem, você vai me perdoar por esses 8 que estou devendo. E já o justo não, o justo, se por exemplo eles acordem em devolver um dinheiro, e mesmo que eles acordem que não vai ter juros ou coisa do tipo, o justo, quando vai devolver, vou te dar 10, mas esses 2 aqui, eu sei que a gente combinou de não ter juros, mas esses 2 por eu ter ficado esse tempo com o dinheiro, então o justo ele faz a mais, não a menos. Aí nós temos uma parte lá que Yeshua fala que se fazer só o que é mandado, só é considerado como servo inútil, né? No sentido de que nós temos que fazer não só o que é mandado, mas o melhor possível de nós. Só que, claro, é interessante que o pessoal pode usar a palavra para muitas coisas erradas, né? A pessoa pode dizer, tá vendo? Pedi para ele fazer tal coisa, ele fez pela metade. Só que daí depende, às vezes, do patrão, né? Porque às vezes o patrão, tem patrão que não tem como se agradar. Então o patrão fala para você fazer tal coisa, aí você faz, e aí você decide, vou limpar o ambiente também. Daí o patrão fala, quem mandou se limpar com tal produto? Ou com tal outra coisa? Então tudo depende. Nós temos que tomar cuidado com pessoas que usam a palavra para algumas vezes escravizar as pessoas. Isso também tem que ser com muito bem cuidado, tá? A palavra do Eterno fala que é uma espada de 2 gumes. Então algumas vezes a pessoa pega um contexto errado e modifica as escrituras. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Uma outra coisa bem interessante aqui é a atitude de Sara. Abraão falou, apresse-te, Sara, para fazer as 3 medidas. Nós vemos que Sara não reclama,
ajuda o marido. Então, a mulher, ela tem que ser auxiliadora do marido e principalmente no cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. E a mulher, como fala em Provérbios, tem que ser sábia para edificar a casa. Quando o marido não está cumprindo um mandamento positivo, a mulher deve exortá-lo de forma carinhosa a cumprir esse mandamento positivo. Meu marido, você já balançou o lave hoje? Você já fez o shaharite hoje? Parabéns, meu esposo, por ter feito tal coisa. Isso vai ser uma bênção para o nosso lar. Os mandamentos positivos. E quando o marido está prestes a cometer algum erro, o marido está nervoso e vai descumprir algum mandamento negativo, a mulher exorta a refletir, a pensar. Então, se uma pessoa, algum homem na rua, falou mal dele, ele ficou bravo, chegou em casa falando que vai dar uma surra naquela pessoa, alguma coisa desse tipo, a mulher deve exortar: não, marido, deixa disso, ele tem ciúme, vamos esquecer disso, vamos seguir a nossa caminhada, não se importe com isso. Então, a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a insensata faz justamente o contrário. Isso, meu marido, vai lá, bata nele. Aí o marido vai lá, pode apanhar do homem, pode também envolver numa briga, ser morto. Então veja quanto que uma mulher ela pode ser a ruína ou a destruição de uma casa. Nós vemos isso no caso da mulher de Ramã, que também o dirigiu a esse caminho. Nós vemos no caso a mulher de Jó. Então nós temos vários casos em Provérbios que fala que a mulher sábia edifica, mas a tola com as próprias mãos a derriba, a destrói. Então Sara, ela vai ensinar a todas as nossas mulheres de como a mulher deve ser hospitaleira. E a gente sabe que a mulher, algumas vezes, ela tem um pouquinho mais de dificuldade com a hospitalidade, e o homem também tem esse defeito. Algumas vezes ele não percebe que a mulher que a semana estava muito ocupada, a casa não está tão organizada, chama a visita bem naquele dia. Então o homem também tem que estar atento a isso. Mas, em todo caso, a mulher também, mesmo que aconteça algum imprevisto, ela também deve estar pronta para este momento, a tratar as pessoas com uma forma amigável. E Sara, nós vemos essa atitude dela. Foi lá e preparou as tortas, né? Das 3 medidas de melhor forno de farinha. Vemos ali que Abraão deu ordem a seu moço de preparar, então, um bezerro. Só que interessante aqui em hebraico que aqui a palavra está ben bakar. Ben bakar significa filho do gado. Tá? Bakar, gado. Ben bakar, filho do gado. Não seria a palavra específica para bezerro, que é egel em hebraico. Então aqui ele fala de um animal novo, porque é filho do gado, mas não tão novo assim. Tá? Então um animal de 1 ano, 1 ano e meio, ou um pouco mais novo, quem sabe uns 8 meses, mas não também um bezerro muito novo. Quando fala aqui ben bakar, sempre falando de um animal novo do rebanho, mas não egel, em hebraico, que seria o bezerro bem novo, tá? Verso 8. E tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou, e pôs diante deles, e ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. Então veja como Abraão era um bom anfitrião. Ele ficou perto deles esperando a qualquer pedido deles para atender. Então vemos a diferença. Eu acho maravilhoso aqui quando você presta atenção em detalhes, né? Igual eu disse, prometeu o pão e deu pão, carne e leite, manteiga. Então a gente vê a atitude de um tzadik, de um justo, que foi nosso patriarca Abraão. Muito interessante. E aqui nós temos um outro detalhe nesse verso 8, que é muito importante. Manteiga, leite e bezerro que ele preparou. Vemos aqui Abraão oferecendo carne
e leite aos anjos. Mas Malachi, você pode me perguntar, mas na Torá lá na frente não fala, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe? Bom, será que Abraão conhecia de cachorute ou não? Como que a gente prova que Abraão conhecia de cachorute? Nós sabemos, por exemplo, que há alguns mandamentos, as festas, por exemplo, que elas foram dadas de acordo com a vivência de Israel. Pêssar foi dado por causa da saída do Egito. Shavuot foi dado por causa da Torá que foi dada no deserto. A Yom Kippur tem a ver com o perdão do bezerro de ouro. A Sukkot tem a ver com a habitação deles em cabanas no deserto. Então essas festas, como mitzvot, como mandamentos, foram dadas na vivência de Israel. Então a gente sabe que a Torá em si, alguns mandamentos, a gente entende que Abraão não cumpria porque até naquela época ainda não eram considerados como mandamentos, não existia o episódio que deu origem àquele mandamento. Mas já sobre cachorute, nós vemos que quando Noé, ele foi ajuntar os animais para colocar na arca, ele colocou o casal de animais puros e impuros. Logo, ele conhecia as leis de cachorute. Depois que Noé saiu da arca, Deus frisa de não comer sangue. Então ele fala, não pode comer sangue. Então tudo que tem a ver com cachorute, dá a entender que aquelas 10 gerações de Adão até Noé e de Noé até Abraão, conheciam e também no caso de Abraão, praticava. E se ele praticava as leis de cachorute e fosse proibido carne com leite, logo não teria sentido ele oferecer isto aos anjos, tá? Então isso é muito importante salientar. E o texto é claro em falar que ele ofereceu junto. Aí nós sabemos que tem a tradição judaica que, por exemplo, por ele ter feito medidas de pão, alguns falam que era na época de Pêssar, que os anjos visitaram durante a semana de Pêssar. Outros também falam que ele esperou o tempo para dar carne e leite, mas no texto literal não tem base para isto. No texto literal nós vemos que realmente fala que preparou junto manteiga, leite e bezerro para os animais. Desculpe, para os anjos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre essa parte da Basar Bachalav, carne com leite, tá? Qual que seria então a visão nossa sobre este assunto? Vamos ler alguns versos que falam posteriormente sobre isso. Êxodo capítulo 23, verso 19. Êxodo 23, verso 19. O princípio das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. Não cozinharás cabrito no leite de sua mãe. Se lermos versos anteriores, fala da época das festas, das 3 festas de peregrinações, e aí fala de não misturar cabrito no leite da sua mãe. Não cozinhar, né? Então nós vemos aqui alguns detalhes. Se for pegar bem no literal mesmo, fala para Lotevashel, não cozinhará, Gedi, o cabrito, nesse caso, geralmente considerado como um cabrito selvagem, Bachalave, no leite, Imo, de sua mãe. Então aqui a gente vê que não podemos pegar o que foi gerado com o leite da sua progenitora, tá? Não pode misturar os dois. Mas a princípio aqui, literalmente, seria o cabrito com o leite da sua mãe, literalmente. O que a gente pode aplicar, por exemplo, ao bezerro com o leite da vaca, do cabrito com o leite da cabra, e assim também como outros demais animais, a sua progenitora com o que foi gerado. Se pegar literalmente seria isso. Então, a princípio, se eu pegasse o leite de uma vaca e pegasse um outro bezerro que não fosse desta, a princípio a lei escrita, assim, à primeira vista, não proibiria, tá? À primeira vista, isso não proibiria. Então,
é importante salientar esse ponto. Primeiramente, Abraão ofereceu carne e leite. Segundo ponto, os versos que falam sobre carne e leite não dão a ideia de misturar, por exemplo, do animal, a carne do animal com o leite de uma outra espécie, ou que seja também de uma outra mãe, por exemplo, do animal. Então, se fosse uma outra espécie, não teria problema. Temos mais detalhes para conversar sobre isso. Vamos ver o que a tradição judaica, em alguns aspectos, ensina sobre isso. O exegeta Arashi nos diz na palavra Gedi, inclui também o cordeirinho e o bezerro. Essa proibição foi repetida 3 vezes na Torá, uma para proibir carne com leite e seus derivados, a segunda para proibir o aproveitamento dessa mistura e a terceira de cozinhar esses 2 alimentos juntos. Isso está em Rolim e Pessahim, tá? Então, se você vai ler no Talmud, vai falar de não misturar carne com leite, tudo bem? Em 3 aspectos: não comer carne com leite, não se aproveitar dessa mistura e não cozinhar os 2. Nós concordamos com isto, sim, mas que seja seguindo o que está escrito, da carne do animal, do filhote, com o leite da sua mãe. Se for de outra, da mesma espécie, ou se for de outra espécie, a princípio na Torá escrita você não está descumprindo, tá? Certo? Então esse é um ponto. Quem quiser estudar um pouquinho mais o que o judaísmo pensa sobre carne com leite, estude o tratado de Hulim, no Talmud, que vai falar um pouquinho sobre isto. Tá, Mamalahi, é a tradição judaica, já está há muito tempo essa tradição. Eu quero fazer a dieta parve. Dieta parve é quando você não mistura carne e leite, ou também você tem alimentos que é específico, que você pode usar tanto com carne quanto com leite. Eu quero seguir a parte de não misturar carne com leite. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Pode seguir. A única questão é que, como a Torá escrita não fala sobre isso e tem Abraão que oferece aos anjos, então a gente não pode pedir algo que vá contra, exigir, podemos assim dizer, algo que não está claro na Torá, e sendo que eu tenho muito mais ponto a favor de comer carne com leite do que não comer, certo? Mas se você quiser seguir, não tem problema. E até um detalhe importante de quem quer seguir, de não comer carne com leite, que quando você come algo derivado de leite, você tem um intervalo bem curto para você poder comer carne, pela tradição judaica. Então seria cerca de 1 hora. Então dia quente é 11 horas. Se tiver um sorvete, ele toma o sorvete. Aí você espera mais ou menos 1 hora. Alguns costumam escovar os dentes para daí então comer carne. Agora você faz o contrário. Eu comi carne meio-dia. Aí o sorvete você vai poder comer só próximo da noite, que seria 6 horas depois. Tá? Para quem quer seguir a dieta de não comer carne com leite, nós recomendamos que a pessoa que queira possa cumprir, e também ensinamos como ela cumpre isto. Mas se por acaso, eu particularmente, como eu entendo que Abraão deu aos anjos ali carne e leite, se alguém chegar e almoçar na casa da pessoa e a pessoa oferecer um produto com leite logo em seguida, não vejo problema em estar ingerindo, porque não vai contra a Torá escrita. E nós vemos que tem casos que você tem que acompanhar o que está na Torá escrita e posteriormente. Como posteriormente? No Tanar e na Brit Hadashah. Não comer carne com sangue, por exemplo. Eu tenho na Torá, mas eu tenho 2 exemplos muito práticos de não comer carne com sangue posterior. Se você ler primeiro profeta 1 Samuel, capítulo 14, verso 31 ao 35, Saul, quando o povo estava com muita fome numa guerra e abateu o gado de qualquer maneira e estava comendo a carne com sangue, Saul repreende o povo e faz então a degola, espera o sangue sair para daí então dar essa carne ao povo. Isso é um exemplo bíblico. Além da Torá, nós temos um exemplo bem claro
da sua prática posterior. E nós vemos também em Atos 15, que vai falar de não comer carne com sangue. Um outro assunto, nós vemos que em Deuteronômio, no capítulo 6 e 11, fala do tefilim. Então fala do tefilim. E atarás, fala muito bem claro no hebraico, atarás no teu braço e na tua fonte, entre teus olhos, né? Tá, mas aonde depois da Torá especifica isso? Bom, se nós lemos em Mateus capítulo 23, verso 5, Yeshua fala, aqueles que alongam seus filactérios. Então Yeshua está repreendendo uma classe ali entre os fariseus, que nós vemos que tem Beit Shamash, Hillel e Beit Shamash, e que entre Hillel usava um tamanho específico de tefilim e já Beit Shamash usava muito mais comprida. Isso quer dizer o quê? Que era para aparecer diante dos homens usando esse tefilim. Mas isso prova o quê? Na Torá especifica sobre atarás e no Novo Testamento fala da existência do tefilim. E aí até a gente vê alguns absurdos, né, de pessoas que falam que tefilim não é mandamento, que não existe. Então isso acaba assim... Não é literal, né? Que não é literal. Tem um exemplo clássico. Você vai alargar algo que não seja literal, né? Nesse caso aí. Então às vezes essas pessoas, para não cumprir uma mitzvah, ela tende a espiritualizar tudo e isso acaba tornando o mandamento algo não palpável, né? E muitos dos mandamentos, inclusive o Shabbat, por exemplo, ele tem que ser palpável. Então, por exemplo, tem gente que fala que o Shabbat, na verdade, não é sábado. Sábado pode ser qualquer dia, desde que você tire um dia de descanso ou um dia para ir na igreja. Não, a Bíblia fala que o sábado é o 7º dia, assim como o tefilim, né, de atar, de amarrar, e Yeshua está aí para confirmar isso. Então a gente vê a importância de se examinar mandamentos que a Torá fala, mas quando a Torá não fala de forma clara, quando a Torá não fala de forma clara, a gente tem que ver os exemplos posteriores. Mas como a Torá nos dá o exemplo de Abraão, que deu aos anjos carne e leite, e daí posteriormente quando vai falar para não comer carne com leite, fala do filhote com o da mãe. É muito específico a Torá nisto. Então eu não posso, por exemplo, aplicar isso a outros tipos de animais, então eu não posso aplicar isso ao cabrito e à carne da vaca, porque são animais diferentes, e muito menos então o frango, por exemplo. Misturar frango, primeiramente, nem produz leite. Então a gente sabe que isso já é que está na cultura judaica, já é parte da tradição do nosso povo, mas que nós não exigimos, mas também não somos contra quem queira cumprir essa maneira de viver. É até recomendado, mas daí não devemos colocar um jugo maior sobre as pessoas do que a Torá realmente exige. Então, por isso que nós estamos salientando essa parte. E continuando esse assunto da carne com leite, nós temos um outro assunto em Deuteronômio, capítulo 14, verso 21. 14, 21 fala o seguinte: não comereis nenhum animal que morreu por si, ao peregrino incircuncisos que está em tuas cidades orarás e o comerá, ou poderá vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o eterno teu Deus. Não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe. Aqui é repetido novamente quando vai falar das leis alimentares, em Deuteronômio 14, proibindo então comer carne com o leite o cabrito com o leite da sua mãe, de cozinhar, né? Então a gente vê esses detalhes, na Torá é falado 3 vezes, a gente já leu em 2 partes, só que tem algo muito interessante. Você lembra quando a gente leu o capítulo 23 de Êxodo 19, que antes falava sobre as festas, e daí fala de não comer carne com leite? O que tem a ver as festas com não comer carne com leite? Bom, vamos ver Levítico capítulo 22 agora, verso 26 e ao 33. Levítico 22, do verso 26 ao 33. O que ensina aqui? E falou o Eterno a Moisés, dizendo: o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe, e do 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício.
como oferta queimada ao Eterno. E a vaca e a ovelha eram suas crias. Não degolareis no mesmo dia. E conforme quando ofereceres sacrifício de graça ao Eterno, para que seja aceito conforme a vossa vontade, oferecereis. E no mesmo dia será comido, não deixarás ficar dele até pela manhã, eu sou o Eterno. E aí continua. E daí no capítulo 23 fala sobre o quê? Sobre as festas. Mas quando fala aqui em Levítico 22, ele fala alguns aspectos. Primeiro, ter misericórdia com os animais. Então o animal, quando ele nascia, ele tinha o direito, podemos assim dizer, de ficar pelo menos 7 dias com a sua mãe, sendo amamentado, para a partir do 8º poder ser degolado ou oferecido ao Eterno. E no verso 28 fala que não poderia matar o progenitor, a vaca e a ovelha, elas suas crias não degolareis no mesmo dia. Isso nos dá uma dica de como que é aplicada a lei de não comer carne com leite. Baseado aqui em Levítico 22, verso 26 em diante, o que isso nos mostra? Que quando fala não matar o animal com o leite da sua mãe, cozinhar a carne do animal com o leite da sua mãe, dá a ideia de que tem que esperar o animal ser desmamado para ser então comido ou ingerido. Então veja que é muito mais lógico pela Torá em si essa parte de não comer o animal filhote, ainda em fase de crescimento, somente após ser desmamado. Então essa seria a interpretação correta de não comer carne com o leite, baseado que lá em Êxodo 23, verso 19, fala de não comer carne com leite e fala das festas. E aqui também, antes de falar das festas, fala da misericórdia que tem que ter com os animais, e aí então fala dos sacrifícios dessa festa. Então veja quanto é lógico esse argumento de que o animal não poderia ser degolado enquanto estivesse mamando em sua mãe. Por isso que a Torá fala não comer a carne do animal com o leite da sua mãe. Mas daí quando a sua mãe já deixa de dar leite a ele, a partir desse momento ele estaria então próprio para ser abatido. Então esse seria o grande mistério por trás da carne e o leite, tá? E tudo isso baseado na Torá escrita. Então eu espero que tenha ficado isso claro a vocês. E se você quiser comer carne com leite, e for interrogado, pergunte de Abraão. Você tem uma argumentação forte ao seu favor. E é interessante também estudar as leis no Tratado do Hulin, que vão falar sobre isso. Você vê as interpretações judaicas sobre isso, mas, biblicamente falando, não tem como eu cobrar de ninguém de proibir alguém de comer carne com leite, porque, pegando pela Torá escrita, seria nesse sentido. Espero que tenha ficado claro essa argumentação, e caso tenha ficado com alguma dúvida sobre essa parte de carne com leite, está aí o meu WhatsApp, na descrição do vídeo, também o WhatsApp do Rosh Moshe. Esteja aí à vontade para perguntar. E aí nós continuamos o texto, né? Gênesis capítulo 18, verso 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E disse, ela está na tenda. Então, nós vemos que Sara era uma mulher mais reservada, estava na tenda. E disse, verso 10, voltarei a ti como esta hora que viveis, e eis que terá um filho, Sara, tua mulher. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Interessante que a mulher virtuosa, ela deve estar atenta às coisas. Realmente, uma mulher que se importa com a sua família, ela deve estar muito bem atenta a tudo que acontece à sua volta, tá? Isso daí não é errado. A única questão, no caso de Sara, vamos ver a atitude de Sara e de Abraão. Lembrando que Deus já tinha prometido a Abraão que ele teria uma descendência, só que não falou nessa promessa que seria de Sara. Mas se Abraão estava casado com Sara, logo entendeu-se que Abraão entendia que era de Sara. Mas quando Sara viu que ela já estava com muita idade, ela acabou oferecendo Agar, seu esposo, para que esse tivesse
uma ascendência, mas não que Deus tenha dito que seria de Agar, mas ela interpretou isso. Não, meu marido vai ter que ter um filho, nem que seja da serva. E aí Sara escutava quando os anjos falaram que essas horas terá filhos. E verso 11, Abraão estava num velhos e avançados em anos, e havia cessado a Sara o costume das mulheres, então não tinha mais menstruação, já estava de idade avançada. Verso 12, e riu-se Sara entre si, dizendo, depois de meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? Então aqui, nós vemos que Sara riu. Esse rio, por mais que Sara seja uma grande tzadequete, uma grande justa, esse rio foi meio de dúvida. Será? Não é possível. Então ela foi numa certa incredulidade aqui nesse caso, e também chamou o seu senhor de velho, né? Meu senhor é velho. Então algumas vezes, tanto o esposo quanto a esposa, eles devem tomar cuidado com o que eles falam um de outro para os outros. Então quando o homem fala, essa é minha velha, e aí o homem fala, a mulher fala, esse é meu velho, então você tem que tomar um certo cuidado. Eu sei que algumas vezes já é costume local ou já é algo antigo ali enraizado, mas nós temos que, quando você vai praticar uma vida judaica, tem que certas coisas tem que ser mudada, né? Muitas vezes Sara chamava o esposo de senhor, mas nesse caso ela acabou tendo um pensamento e chamando ele ali de velho. Então essa parte de respeito entre esposo e esposa acontece, mas atrito acontece, mas esse atrito tem que ser entre eles, tem que tomar muito cuidado com a honra mútua um do outro. Então quando fala de ser uma só carne, quando a tua mulher é atingida, logo, por tabela, você é atingido e vice-versa. Então, um tem que defender o outro e não fazer o contrário. Manchar a reputação um do outro, isso não deve ser feito. Jamais entre esposo e mulher. As qualidades você expõe e os defeitos você cuida. Quando fala lá, por exemplo, em Cantares, é isso, nós temos uma irmãzinha que ainda seus seios não estão formados, tal, vamos guardá-la num castelo. Então essa é a ideia de proteção, proteger tanto o homem, a sua esposa, quanto sua esposa ao seu homem. Verso 13, e disse o Eterno a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, como é verdade que darei a luz se eu envelheci? Então a gente vê que o Eterno daí fala com Abraão. Daí verso 14. Existe oculto em Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que vives, Sara terá um filho. Verso 15. E negou Sara, dizendo, não me ri, pois tive medo. E ele disse, não é assim, pois tu te riste. Então Sara ali, ela acabou tentando dizer que não riu, ou que ficou com medo. E aí ele falou, não, tu riste. Verso 16, e levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E disse o Eterno, esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditos por ele, por meio dele, todas as nações da terra. Muito interessante aqui, né? Que daí então os anjos tomam um caminho a Sodoma e o Eterno conversa com Abraão. E nessa parte o Eterno tem um pensamento que está descrito aqui, que de Abraão seria uma grande nação e serão benditos por meio dele todas as nações da terra. Nós sabemos que duas coisas principais que estariam de Abraão que tem a ver com a salvação de toda a humanidade. Primeiramente o povo de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo da aliança e o mediador entre Deus e os demais povos, como um povo, como uma nação, a nação sacerdotal. E também o Mashiach Yeshua veio de Abraão e dele também foi abençoado todas as nações da terra. Viria a ser uma grande e poderosa nação e serão benditos por meio dele todas as nações da terra.
Verso 19, porque conheci e sei coordenar seus filhos e a casa deles depois, a fim de que guarde o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão, o que falou com ele. Então fala que Deus conheceu Abraão e entendia que Abraão ia conseguir passar para seus filhos e a casa depois deles o caminho do Eterno, a fim de guardar o caminho, para fazer caridade e justiça. Sedaká o Mishpat. Por que Abraão então foi chamado por Deus? Para que passasse para seus filhos caridade e justiça. E Abraão, como a gente viu no início da paraxá, é o maior exemplo disto. Prometeu o pão, deu carne, leite e também o pão. Achou um lugar para se proteger do sol, embaixo de uma árvore. Deu água para lavar os pés. Então Abraão é aquele que faz caridade e justiça. Muito importante isso. E nós, como descendentes de Abraão, como filhos de Abraão, temos que seguir esse caminho, fazer caridade e justiça. Aí, segundo a tradição judaica, cada um dos patriarcas é responsável por uma das características principais do povo judeu. E Abraão tem a ver com as Gemilut Hassidim, as boas obras. E Abraão nós vemos que foi o exemplo disto. A Isaac é conhecido pela devoção, pela oração, e Jacó pelo estudo da Torá. Então os três patriarcas, cada um deles tinha um ponto mais forte. Não quer dizer que não orasse, não estudasse, mas ele é reconhecido por um ponto. E nós, como descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, temos por obrigação sermos pessoas que praticam boas obras, rezam ao Eterno, oram ao Eterno, pedem ao Eterno. E essa parte de rezar vai entrar a parte de louvar também, louvamos ao Eterno. E daí a terceira parte, estudar muito a Torá e os caminhos do Eterno. Então isso é riquíssimo para nós, o exemplo que Abraão nos deu. E aí, eu não vou ler agora até o final para ganhar um pouco mais de tempo, mas aqui do verso 20 até o final vai falar do diálogo que houve entre Deus e Abraão, muito conhecido por todos, que daí Abraão fala: ó Eterno, se tiver 50 justos não vai conservar a cidade, e esse de 50 vai parar para 10 justos. E é interessante que Sodoma e Gomorra, mas quando você lê em Deuteronômio 29, também fala que tinha Ademá e Zeboim, que foram destruídas na ira do Eterno. Então, além de Sodoma e Gomorra, pela tradição judaica, foram 5 cidades destruídas. Só que as outras 2 eram menores. Somente Sodoma e Gomorra eram consideradas como metrópoles daquela época, cidades muito grandes, e aí elas foram mencionadas com ênfase a elas. Mas diz a tradição que seria 5, e nós vemos na Torá escrita, em Deuteronômio 29, que fala de Ademá e Zeboim, juntamente com as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas o que cabe aqui nós analisarmos, além da misericórdia de Abraão? Porque se falar, se tiver 10 justos, não salvará a cidade por causa dos 10 justos, isso nos ensina várias coisas. Uma primeira coisa é que o justo intercede sim pelos outros. Ali fala que se tivesse 10 justos, Deus não destruiria aquelas cidades. E nós podemos aí mais ou menos estimar que pelo menos uns 100 mil habitantes essas cidades teriam, somando pelo menos todas elas, teriam pelo menos uns 100 mil habitantes. E desses 100 mil habitantes não tinha 10 justo. E pelo que nós lemos na parte da Torá escrita, Ló foi considerado como um justo. A gente vê que ele teve a mesma maneira de receber os anjos que Abraão, foi hospitaleiro. Por mais que a tradição judaica fala que Ló estava muito longe de ser um justo, mas em comparação aos habitantes de Sodoma e Gomorra, Ló era um homem extremamente justo em comparação àquelas pessoas, e desses justos que Deus está pedindo a Abraão, Ló se encaixaria como um justo. Então nós vemos que somente Ló e as suas filhas foram salvas de 2 cidades muito grandes,
somente esses foram salvos, que foram considerados como justos. Mas Deus fala que se tivesse 10 justos, a cidade seria salva. Então vemos isso daí como um ponto muito favorável a Abraão e a misericórdia deste. Em outro aspecto, a diferença da misericórdia de Abraão e de Jonas. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo que eram muito malignos. Já Jonas era mandado para fazer uma pregação e Jonas não queria que os habitantes de Nínive se salvassem, por causa que se considerava eles como ímpios e não queria que eles fossem perdoados por causa da maldade deles. E vemos então uma diferença muito grande entre o nosso patriarca e o profeta Ioná. Então, que a gente possa seguir nosso patriarca Abraão, ser hospitaleiro, sermos melhores diante de Deus e podemos ensinar aos nossos filhos caridade e justiça. Então, na paraxá de hoje, a gente viu quais os assuntos. Primeiramente, que o Eterno já estava com Abraão antes dos anjos aparecerem. A gente falou um pouquinho dos aspectos do Eterno, tá? A gente falou um pouquinho da misericórdia, de como Abraão fez muito mais do que ele disse que ia fazer para os anjos, então a gente vê uma grande diferença. A gente explicou também alguns detalhes importantes de como nós cremos na parte da carne e do leite. Ensinamos para aquele que quer guardar a parte de comer carne com leite, que quando come leite é 1 hora para comer carne, daí quando come carne é 6 horas para comer algo feito com leite, mas que não podemos exigir isso das pessoas e também provamos ali pela Torá escrita o real sentido de não comer carne com leite e encerramos então falando sobre a diferença de Abraão e Jonas. Abraão que intercede pelo povo e Jonas que nesse caso quis que o povo fosse exterminado. Então nós devemos examinar em nós mesmos se nós estamos tendo a atitude de Abraão ou a atitude de Jonas e não querer que pessoas ímpias sejam destruídas no lugar de se convertam a Deus. Então nós devemos procurar a conversão dessas pessoas. É isso, espero que vocês tenham gostado da paraxá. Não deixe de estar contribuindo aí com a Havat Hesed, que isso vai nos auxiliar a dar mais assistência a mais grupos e a mais pessoas que estejam precisando ao Brasil afora. Desejo a todos aí um bom Shabbat, um bom restante de sábado, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shabbat Shalom. Então nós concluímos aí agradecendo ao Orochi Malahi pela explicação da paraxá dessa semana, paraxá muito rica, né? A gente ficou só no primeiro capítulo da paraxá, mas isso é de praxe com a gente aqui, né? Vamos ao Kiddush de Shabbat, na página 391. Se apartares do Shabbat teu pé e não prosseguires nas tuas empresas, no meu santo dia e ao Shabbat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, e nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno, e eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno falou. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua, entre mim e os filhos de Israel um sinal a ele para sempre, que em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Estejas lembrados do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e ao 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus, não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo e teu servo e tua serva, e teu animal e o teu peregrino que estiver em tuas cidades, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia o mar e tudo o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e santificou. Savri Maranan Lechaim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagafen. Amém. Lechaim. Assim nós encerramos o nosso Shaharit. Deus possa abençoá-los e a gente volta, se Deus quiser,
às 16h30 com mais uma palestra, com mais um shiur, que Deus possa estar conosco. Shabbat Shalom.